como eu conheci o Pelé. Eu estava passando as férias em Santos, na Praia do Gonzaga, lendo num banco da praia o Jornal dos Esportes, quando passaram 3 jogadores do Santos que estavam concentrados ali perto. Um deles era o Pelé, o outro provavelmente era o Gilmar, e um terceiro, eu não me recordo. Rapidamente eles filaram o meu jornal, quer dizer, leram o meu jornal, e passaram. 2 meses depois, eu estava no campo do Fluminense, onde o Pelé ia jogar um jogo defendendo o time, a seleção do Exército Brasileiro, quando ele estava servindo o Exército. Ele tinha 18 anos, eu tinha 16. E aí o Pelé falou comigo. Eu estava numa roda, ele me viu assim, e eu com aquele olhar, ele me cumprimentou. Não sei se lembrou da praia, daquele banco de praia do Gonzaga em Santos. A partir dali, a minha simpatia, o meu fã-clube por ele cresceu muito, né, porque ele já era um grande ídolo, e quis o destino que logo, anos depois, eu apitasse já jogos pelo Campeonato Paulista, em 68. E depois disso, eu apitei várias partidas do Pelé no Santos, no ano seguinte também, tenho imagens, provavelmente ter apitado jogos da seleção brasileira, que o Pelé jogou em 69, o Pelé jogou na Bahia, um amistoso pela seleção brasileira, eu apitei vários jogos. E tinha várias histórias que eu tivesse que contar aqui, nós ficaríamos um dia contando história, mas sempre foi um jogador muito correto no trato com o árbitro. Ele apanhava muito dos adversários, não, quando ele levava uma pancada, ele não olhava para o adversário, mas com certeza, na jogada seguinte, ele ia revidar aquela pancada, muitas vezes revidava até de forma forte, mas nunca desrespeitou a arbitragem. Pelo menos comigo, todas as vezes que eu tinha que o adverti-lo, eu advertia com um olhar. E um olhar era bastante para o Pelé, diferente de outros jogadores da época que você tinha que chegar com o dedo em riste, gritando. O Pelé não, era uma pessoa que não precisava falar alto nem gritar com ele. O Santos era um time muito difícil de apitar, porque era um time que reclamava um companheiro do outro de forma até rude, com palavrões, era a forma dele jogar, depois do jogo estava tudo bem, mas foi marcante a minha passagem como árbitro junto a ele, e presenciei jogadas memoráveis, presenciei o possível 10º gol que o Pelé quase faz na Bahia, que tinha uma festa programada, eu estava apitando esse jogo, e aí ele acabou não fazendo, porque um zagueiro tirou a bola dentro do gol. Na quarta-feira seguinte, ele fez contra o Santos do Maracanã. Portanto, a minha história com ele é muito rica, nesse aspecto de jogador e juiz. Aí, depois disso, nós nos encontramos como comentarista da Copa de 90, 94, eliminatórias, viajávamos juntos, conversávamos, jantávamos juntos, todos os dramas pessoais dele, ele muitas vezes me confidenciou, e uma pessoa incrível, companheiro, sempre disposto a atender todo mundo. Às vezes eu ficava na cabine por mais 2 horas depois dos jogos, organizando a fila para o Pelé autografar uma por uma das camisas, dos bonés. Enfim, era um cara diferente. Deixa eu te contar, naquela época tinha um famoso árbitro, Armando Marques, que foi minha referência, foi meu ídolo, entendeu? E o Armando tinha uma certa picuinha com o time do Santos, porque o Armando não admitia palavrão dentro do campo. Então, quando ele estabelava e a bola não saía certa, eles se xingavam muito, e o Pelé não admitia. E o Armando chamava o Pelé pelo nome, seu Edson, seu Edson, seu Edson, esse seu Coutinho, enfim, assim ia. Eu achava que aquilo ali era um estilo dele, eu não, nem falava o nome. Às vezes eu podia até falar pelo número, 10. E eu me lembro perfeitamente de um árbitro que veio de Recife para apitar jogos do Campeonato Brasileiro, e que contratou um fotógrafo, porque ele ia tentar ver se provocava o Pelé para expulsar o Pelé e fotografarem como o primeiro árbitro que expulsou o Pelé, entendeu? O pessoal tinha uma gana por ele. Agora, pior eram os zagueiros, que provocavam ele, debochavam deles. Tem uma história famosa do Fontana e o Brito, que estavam ganhando 2-0 no jogo no final. Aí o Brito perguntou ao Fontana: "Ô, Fontana, você viu o Rei aí?" O Brito, Fontana falou: "Não, não vi o Rei, não. O Rei eu acho que não veio." Aí o Pelé foi e decidiu o jogo nos últimos minutos. Falou: "Olha, não brinca com o Rei, não, que o Rei é isso aí." E aí o Santos, eu acho que empatou, virou o jogo contra o Vasco. Como jogador, eu tinha preocupação de correr muito atrás do Pelé, porque com isso eu tinha uma visão do que podia acontecer. Eu até mandei uma foto para vocês, num jogo do Corinthians contra o Santos, do Morumbi, que ele está cercado por 3 jogadores do Santos. Um deles era o lateral direito, Zé Maria, outro era Luiz Carlos, e outro eu não reconheci.
E eu por detrás. Eu por detrás, eu podia ter uma visão do campo. Eu via que muitas vezes ele era um jogador de xadrez dentro do gramado, porque ele antevia jogadas, 3, 4 jogadas para frente, que é a característica do jogador de xadrez. Eu vi uma entrevista do Tostão falando isso, que ele sabia onde a bola iria daqui a 3 jogadas, como o Tostão fazia também. Eram poucos que faziam isso. O Pelé, quando tocava uma bola para a esquerda, ele sabia que aquele lateral ia tocar lá na ponta e que fatalmente a bola ia ser centrada na área e iria para a área para receber. Ele antevia as jogadas. Agora, o mais impressionante é que eu tentei fazer algumas vezes. Primeiro é que eu tinha uma bronca do Pelé, porque eu corria ao lado do Pelé e o Pelé nunca tabelou comigo, nunca passou a bola para mim. Agora, o que mais me impressionava é que ele tabelava com as pernas do adversário. E essa característica eu nunca vi em um jogador, porque quando o jogador plantava as 2 pernas no chão, ele fazia uma ginga, ele fintava, como se diz, antes de passar, que era o drible. A finta é você desequilibrar o jogador. Ele desequilibrava o jogador, e quando o jogador ia com a perna, e essa perna que abria ia ser o ponto de apoio para o próximo passo, ele tocava a bola nesse futuro pé de apoio do jogador. E o jogador, com o pé apoiado, não podia fazer nada. A bola batia nesse pé e tabelava para ele na frente. Se tabelasse no pé direito, ele corria para a direita. Se tabelasse no pé esquerdo, ele corria para a esquerda. Isso tudo eu vi várias vezes dentro de campo. E sem falar no RP, Relações Públicas, que o Pelé era dentro de campo, com os jogadores adversários. Ele batia papo com os zagueiros, perguntava pela família, perguntava pelos filhos, para ver se o zagueiro deixava ele passar ou não dava nenhum pontapé dele. Ele tinha um padrinho, que era um jogador do Botafogo de Ribeirão Preto, que batia em todo mundo, mas o Pelé era o padrinho do filho dele e o zagueiro não batia nele. Uma vez contra o Náutico, ele perguntou da família toda dos jogadores de defesa, um deles pediu a camisa, ele falou para pedir no intervalo, pegou a bola, driblou todo mundo e fez um gol. Quer dizer, ele tinha essa esperteza de um jogador de futebol. Futebol é isso, é jogar. E jogar é saber trabalhar isso. Eu não posso deixar de falar de um jogo Santos e Bahia e Santos lá em Salvador, quando me convidaram, quando eu fui escalado para apitar o jogo, eu falei, olha, você tem que ir no sábado para Santos. Normalmente eu ia sábado à noite ou domingo de manhã, o jogo era 4 horas da tarde, sábado. Não, você tem que chegar lá sábado de manhã cedo, porque eles têm um ensaio. E baiano gosta de festa, né? E ensaiaram o 10º gol do Pelé lá em Santos, na Bahia, e convidaram um trio elétrico. O trio elétrico entrava em campo, rodeava o estádio, o gramado, pela pista. E eu falava assim, não pode passar de 30 minutos a festa. Tá bom. E aí os jogadores ficavam perfilados, só faltaram ensaiar o gol e avisar o time do Bahia. E aí foi para o jogo no domingo, tudo pronto, as autoridades na beira da pista. O Pelé pega uma bola que ele tabelou, e essa bola, inclusive, bateu no braço, eu tenho imagens, bateu no braço do jogador do Bahia. Se eu quisesse, se fosse hoje, o VAR teria dado pênalti. E aí, pênalti, seria mais fácil até o Pelé fazer o 10º gol. Mas resvalou no braço e seguiu. O Pelé deu um drible de corpo no zagueiro, o goleiro saiu, ele driblou o goleiro e tocou com um gol vazio. Nisso, um zagueiro lá do Bahia, até falecido, correu e tirou a bola da linha de gol, que a bola estava praticamente lá dentro. O estádio todo vaiou o seu zagueiro do Bahia por não ter deixado a bola entrar. E eu, mais do que nunca, fiquei frustrado, porque eu não participei de uma grande festa do Pelé, que seria o 10º gol na Bahia, e os baianos também. Logo depois, na quarta-feira, o Pelé contra o Santos fez o gol de pênalti contra o Vasco da Gama.